Graça e paz, estamos aqui para gravar uma unboxing a respeito desse material. O que será que temos para nós aqui nesta noite? Então você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Quem sabe assim você possa estar ajudando alguém a conhecer mais a respeito da palavra de Deus. Vamos ver o que tem nessa embalagem, essa belezura, da livraria Fiel. Vamos então começar abrindo. Querido, não deixe de comentar, dar suas sugestões, dar seus comentários, o que você está gostando, o que está faltando para o canal, e assim nós vamos nos aperfeiçoando. Produto bem embalado. Deixa eu ver por onde começar aqui para não cortar o material. Nem eu sei por onde começar, acho que muito durex eles colocam. Essa é a intenção do canal. Vou pagar o reino de Deus. Opa, já apareceu alguma coisa aqui. Tomar cuidado para não material. Nota fiscal. Também não faz Eita, nossa. Começou a aparecer esta belezura. Olha, deu para perceber que é uma Bíblia. Um brindezinho, outro brindezinho. Sua mercadoria chegou bem? Nos avalie na Shopee. Seu feedback é importante para nós. Deus abençoe. Um marca-texto. Então, queridos, aqui está a belezura, a Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica. Agora vamos rasgar o plástico. Vou cortar aqui para não estragar o material. Está a Bíblia de Estudo do Discípulo. Aqui está um catálogozinho, se quiser pausar o vídeo para estar vendo. Está escrito no catálogozinho: a Bíblia de Estudo do Discípulo possui uma forte ênfase sobre o estudo das doutrinas bíblicas e o desenvolvimento de cada uma delas ao longo da história, tornando-a uma obra com um extraordinário recurso no processo de discipulado, seja qual for o estágio de desenvolvimento do cristão. Esta é uma obra completa que promove, ao mesmo tempo, conhecimento teológico, devoção pessoal e crescimento espiritual. A Bíblia de Estudo do Discípulo revela a dimensão mais ampla e profunda do texto bíblico, porém
linguagem acessível e com aplicação prática, ao mesmo tempo que oferece oportunidades para ler e viver os ensinamentos cristãos. Também orienta a caminhada diária de fé sobre o solo firme e seguro. As notas explicativas da Bíblia de Estudo ao Discípulo lançam luzes sobre as 27 principais doutrinas cristãs, enquanto artigos sobre tópicos variados mostram como o leitor pode se tornar um verdadeiro seguidor do Filho de Deus. Aqui você encontra conteúdo sólido sobre Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, ética cristã, igreja, liderança, educação, evangelismo, família, oração, pecado, salvação e muitos outros temas fundamentais para a formação de um discípulo. A Bíblia de Estudo do Discípulo é mais que uma Bíblia de estudo, é um manual de vida rica em informações doutrinárias, inigualável em vários aspectos, em um clássico em todos os sentidos. Então aqui nós vamos destacar o que ela trabalha. Podemos perceber que é uma Bíblia teológica e ela trabalha a seguinte doutrina: ética cristã, igreja, liderança, criação, discipulado, educação, eleição, evangelismo, o mal e o sofrimento, Deus, família, história, Bíblia Sagrada, Espírito Santo, humanidade, Jesus Cristo, escatologia, milagres, missões, portarias, oração, proclamação, revelação, salvação, pecado, mordomia e adoração. São 27 doutrinas que essa Bíblia vai trabalhar. Eu vejo algumas pessoas aqui onde eu moro, na minha cidade, criticando os estudos teológicos, a teologia. É porque pessoas que às vezes nunca tiveram contato com uma teologia e não sabem de fato o que significa para um estudante da Bíblia. E são pessoas que são pregadores da palavra. Eu não sei o que eles pregam se não é teologia, né? É lamentável. Então aqui está essa belezura, ó, a bonitona, a grossura dela. Bíblia de Estudo do Discípulo, IBB, Editora Geográfica. Então vamos ver como é que ela é certinha. Então aqui está, né, a Bíblia de Estudo Discípulo, uma coordenação imitando couro, IBB, né? Acho que é Instituto Bíblico Brasileiro, se não me engano. Aqui nós temos uma folha de proteção, papel cartolina, uma folha de rosto, outra folha de rosto, né? João Ferreira de Almeida, Bíblia de Estudo ao Discípulo, segunda edição, Geográfica, Editora Santo André. Aqui nós temos a ficha catalográfica. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui nós temos o sumário da Bíblia de Estudo Discípulo, como utilizar a Bíblia, esboço das doutrinas, lista dos colaboradores, livros da Bíblia em ordem alfabética, livros da Bíblia na ordem que aparece na Bíblia, abreviaturas, texto bíblico e anotações doutrinárias, introduções teológicas ao livro da Bíblia, glossário de termos teológicos, tabela de pesos e medidas, resumo das doutrinas, história das doutrinas, recursos para a vida, índice de referência doutrinária, ilustrações de quadro colorido, né? Que nós vamos ver, vou chegar um pouquinho para cá, para pegar as duas páginas, como utilizar a Bíblia de Estudo do Discípulo. Lembrando que aqui é só um box, mesmo apresentação desse material, faremos ver mais detalhado.
Aqui nós temos a tabela, né? Dá uma olhada aqui, isso. Que é a tabela das doutrinas, os esboços, os resumos, a história e o índice de referência, as listas das doutrinas, esboço das doutrinas, então você vai encontrar os esboços. Não é pouco não. É uma Bíblia fantástica. Antes de eu comprar, eu pesquisei alguns vídeos no YouTube. Ainda que é a Bíblia de Estudo Discípulo, os livros da Bíblia, a ordem alfabética, os livros da Bíblia, o Testamento, da Bíblia, o Antigo Testamento. Aqui já começa. Aqui nós temos uma introdução. O que chama atenção, deixa eu dar uma conferida aqui, é que na introdução vai trazer o ambiente teológico, esboço teológico, conclusões teológicas e ensino contemporâneo. Só na introdução. Que começa nos 6 dias da criação de Deus. Aí ela trabalha o termo, deixa eu dar um zoom aqui. Não pega azul não, acho. Você vê aqui. Então, ela vai trabalhar Deus eterno. Aí vai dizer, o primeiro versículo da Bíblia apresenta-nos a Deus. O restante da Bíblia é uma expansão do tema acerca de quem é Deus, como Ele é e o que está fazendo. Deus não teve início, Ele é eterno, é sem começo e sem fim. Ele causou o começo de tudo por meio de seu poder como Criador. É difícil para a mente humana entender a eternidade de Deus, uma vez que estamos enraizados no tempo e acostumados a medir a vida pela passagem no tempo. Eternidade não é apenas um tempo ilimitado que se estende para sempre, para frente e para trás. Ela é outra dimensão da existência e pertence somente a Deus. Então, assim por diante, o Espírito Santo é criação, Espírito Santo criador pessoal, mal sofrimento, origem divina, criação terra, revelação autor da criação, Deus criador. Então ele vai trabalhar esses temas, lembrando que ela é uma Bíblia arminiana, para você que é arminiano, continuista dos dons. Falar em dons, é uma Bíblia, poderia dar uma melhoradazinha na folha, né? Mas pelo valor também está de grande valia. Deixa eu ir no livro da carta de Paulo aos Coríntios. Essa foi de jornal. Mateus, Lucas. Deixa eu ver aqui na carta. Deixa eu ver aqui Atos 2. Atos 2, vamos ler aqui comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram uma língua como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Vamos ver a nota de 2 ou 4 aqui. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui, agora, é a nota de estudo, eu acho que dá para você acompanhar. O dom do Espírito na igreja nos Pentecostes cumpriu profecias do Antigo Testamento a respeito do Espírito e promessas de Jesus, de quem enviaria o Espírito a seus discípulos. Veja as notas em Joel 2, 28 e 32, Lucas 3, 16, 11 e 13. O que Deus começou no evento singular do Pentecoste continuou ao longo de toda a vida da igreja. Todos os cristãos recebem o Espírito. Veja a nota em Atos 2, 38 e 39.
A igreja recebeu o Espírito no momento escolhido por Deus. A igreja não se havia tornado mais dedicada, mais intercessora, nem mais espiritual. O dom do Espírito era pura questão de graça. O Espírito foi dado a cada pessoa na igreja, como mostram as línguas de fogo, separando cada pessoa e repousando sobre elas. O Espírito representa um novo compromisso de Deus com a aliança, resumida em Levítico 26:12. 3 sinais miraculosos acompanham a dádiva do Espírito. O som de um vento, pneuma, no grego significa vento e também espírito. Línguas de fogo, línguas indicam a missão mundial da igreja na pregação do Evangelho. Eu falar em outras línguas que também indicava a missão proclamadora. Os estudiosos divergem quanto ao significado do dom do Espírito em Atos 2 e presume-se então Atos 10:19. A igreja aparentemente falou línguas estrangeiras que não havia estudado. Referência 2:8-1. Em Corinto, alguns membros da igreja pronunciavam sons que nenhum dos presentes conseguia compreender. 1 Coríntios 14:6-19, a referência. A ênfase no Pentecoste era que Deus concedeu o seu Espírito a todo o seu povo para testemunhar, ou seja, concedeu o Espírito a todo e não a alguns, todos que estavam reunidos em um mesmo propósito, porque a palavra reunir significa estar unido em uma mesma direção, em um mesmo propósito. Então, ele deu o Espírito a todo o seu povo para testemunhar e profetizar. Os sinais que o acompanhavam eram secundários, dados para interpretar o grande dom do Espírito e permitir a expansão do testemunho da igreja. O Espírito dá à igreja os dons necessários para testemunhar ao mundo. A igreja é chamada para estar aberta e receber os dons que Deus dá, não para julgar uns aos outros com base na ausência ou presença de certos dons. Então nem precisamos pegar a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para dizer que os dons estão em evidência ainda hoje, porque é o que essa nós diz, o Espírito dá à igreja os dons necessários para testemunhar ao mundo. Então vemos que essa Bíblia ela é continuista. Romanos 8, vou passar aqui Romanos 8, Romanos capítulo 8, verso de número 29 e 30. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos ver essa nota aqui. Vai falar natureza humana. Últimas coisas, natureza humana restaurada aqui. Paulo encadeou 5 fatos que levam à nossa certeza de glória. A glorificação final é a conformidade à semelhança de Cristo. Essa é a suprema restauração da natureza humana, tanto individualmente quanto no sentido coletivo, de que a totalidade do grupo dos chamados se tornará tal como seu Filho. Agora que salvação e glorificação da nota 30. Deus está no controle da salvação, do início ao fim, desde o seu planejamento. E agora? Até a distribuição de recompensas finais na glória. A salvação é um processo em que Deus decide salvar, chama pessoas à salvação, atua por meio de Cristo para proporcionar a salvação, então dá as recompensas eternas da salvação. O processo inteiro é garantido porque é realizado por Deus. Portanto, podemos falar dele usando verbos no passado. Então,
a respeito da predestinação, dá uma ideia que Deus chama a todos e não somente um grupo escolhido. Então, essa é a Bíblia de estudo do discípulo. Para você que é arminiano, está aí, livro de Apocalipse. Depois vou estar dando uma analisada melhor nela, né? Acabou o livro de Apocalipse, aqui nós temos um glossário de termos teológicos, que é grande por final. Aqui vai ajudar muito, não é muito grande não. Ah, tá. Aqui nós temos ajuda para o estudo da doutrina. Vamos falar do doutrino, resumo da doutrina de Jesus Cristo e assim por diante. Deixa eu ver o que ela mais tem. Aqui ela vai contar umas histórias, a história da doutrina de Deus, a história da doutrina de Jesus Cristo, do Espírito Santo, dos milagres. E vai ter também alguns recursos, né? Podemos ver recursos para a vida, essa doutrina da vida, né? Bastante recursos. Que legal, rapaz. Isso aqui é forte. O povo de Deus e o mundo, o conhecimento de Deus, o mundo, o propósito de Deus para a salvação. Rapaz, vai falar da história bíblica, uma cronologia no final. 10 mandamentos, perspectiva, olha, doutrina do Antigo Testamento, forte muito, história da igreja, história do mundo, doutrina relacionada à história do funcionamento. Isso, dá uma analisada de perto nisso aqui. Que acaba, mais a folha de rosto. E que está a Bíblia de estudo do discípulo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, seu joinha, compartilhe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a vida de cada um, em nome de Jesus.